Você sofre de ansiedade, ou alguma vez já passou por isso, ou ainda conhece alguém que sofre de ansiedade, que vive uma certa ansiedade, sei lá, uma certa ansiedade assim pequena, não exatamente muito grande, mas pequenininha. Você já passou por isso ou conhece alguém? Fala, herói! Aqui é Márcio Martins do IBN Coach e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão polêmico e que realmente afeta tantas pessoas. Então a pergunta é, e você? Como lida com isso? Quais são suas ansiedades? Você sabe o que é uma ansiedade? Então deixa eu lhe falar. A ansiedade está ligada diretamente a um processo cujo qual você vive o futuro no aqui e agora. Sabe? Você pensa no seu futuro e você diz, por exemplo, eu amanhã tenho que resolver tal coisa. Sabe como é que o seu cérebro atua em relação a isso? Imediatamente ele começa a pensar como resolver aquilo no aqui e agora. E sabe por que isso ocorre? Porque o inconsciente não sabe o que é real e o que não é. Mas o mais interessante ainda é, o inconsciente também não sabe qual é a sua linha do tempo, porque ele é atemporal. O que quer dizer isso? Se você pensa no amanhã, pensa no agora, no amanhã, sabe como é que o seu corpo fica? Com o estado daquele pensamento do amanhã. Se você pensa no amanhã em coisas positivas e coisas boas, seu corpo fica assim. Se você pensa no amanhã em coisas negativas, coisas ruins, seu corpo fica assim. E por que isso acontece? Porque o inconsciente é atemporal. Porque você não sabe exatamente quando você está dentro do aqui ou do futuro, ou ainda no passado. Então ele é atemporal, a linha do tempo sempre é presente para o inconsciente. Ou seja, você pensou, você vive aquilo, você muda o seu estado simplesmente com um pensamento. Olha que interessante e inteligente, e como é bom se soubermos usar isso. Você pode mudar o estado que você está, um estado negativo para um estado positivo, se você pensar em algo positivo. Porém, infelizmente, a grande maioria das pessoas faz o quê? Utiliza esta ferramenta magnífica que chamamos de cérebro e que é atuada, que é impulsionada por um processo energético chamado de mente, de forma negativa. Por exemplo, você tem um projeto no seu dia, alguém chega e lhe diz, ó fulano, preciso que você entregue para mim essa tarefa, que você me entregue essa tarefa até hoje às 18 horas. E supondo que sejam 9 horas, 10 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. E você então começa a entrar nesse processo ansioso. Isso acontece com a grande maioria das pessoas, infelizmente. E aí o que as pessoas fazem? Duas opções. Ou ela liga lá o fora da lei, enquanto processo arquetípico, e diz, foda-se, se eu conseguir, consegui, se não conseguir, tá tudo bem. E essa pessoa é uma pessoa que menos sofre, porém talvez não consiga bem executar, pois só pensa dessa forma, azar. Se eu fizer, fiz, se não fizer, não fiz. Diferentemente é aquela pessoa que cria um planejamento e uma organização. Então quando você recebe essa tarefa, ou quando alguém recebe, talvez alguém que você conheça, essa tarefa para o término do dia entregar algo que seja legal, o que essa pessoa faz? Azar, não estou nem aí. E ela se movimenta em direção ao que ela quer. Outras pessoas fazem o quê? Ai meu Deus, tenho que entregar até as 18. E cada vez que ela pensa na entrega, na resolução daquele projeto, ela entra em processo ansioso. E veja bem, ela não está no final do dia, ela tem até o término do dia para fazer o projeto. Mas onde é que ela está pensando? Na entrega do projeto. E agora, o que é mais interessante? Ela pensa na entrega do projeto e ela tem 10% desse projeto concluído. Então, como é que ela se sente? Ansiosa. Podemos dizer, então, que ansiedade é uma expectativa sobre um futuro insolúvel, insolúvel porque você ainda não tem a solução dele. Podemos dizer também que talvez essa solução só não chegue porque você não se organizou e planejou. Já vamos falar sobre isso. Deixa eu lhe mostrar outras coisas que esse processo ansioso pode gerar. A partir dessa ansiedade, dessas micro-ansiedades do nosso dia a dia, e veja bem, eu não estou falando simplesmente o projeto anual que também você talvez tenha, assim como a grande maioria. Se você tem o seu projeto anual lá para o final do ano e você não colocou uma data e não criou subdatas, submetas, talvez você também vive nesse processo ansioso. Quando chega no final desse ano, sabe o que você diz? Não fiz. E agora, duas opções de novo. Uma, acione o seu fora da lei, azar, nem queria tanto mesmo. Ou você acaba entrando num processo de autopunição e de incapacidade. Só que esse processo não é só dentro de um ano. Ele acontece todos os dias, acontece todas as horas, quando você não cria o seu planejamento. E você sabe o que acontece a posterior? Quando você tem um processo de micro-ansiedades, essas micro, por horas, por dias, por períodos, você tem essas ansiedades dentro de você e você vai acumulando essas ansiedades que se tornam uma grande ansiedade, que agora já gerou em você uma incapacidade
de ser quem você é, de ser capaz de concretizar e realizar. E esta ansiedade acumulada em você por micro-ansiedades faz com que você, por vezes, gere um processo depressivo. Sabe quando você acorda e não tem muita vontade de acordar? Sabe quando você não tem vontade de levantar e fazer suas coisas? Talvez até o que você há pouco tempo atrás amasse. E agora você diz que odeia. E agora você diz que não quer ir até lá. E se você fizer um pequeno feedback aí, buscar o que tem lá atrás, você vai lembrar que, nossa, mas eu gostava tanto de lá. Ah, já sei, são as pessoas daquele ambiente, é aquele ambiente. E será? Mas estranho, porque aquelas pessoas ainda eram as mesmas que estavam no passado, onde e quando eu gostava. E o ambiente também não se alterou. O que aconteceu agora? Você começou a entrar nesse processo depressivo. E sabe o que mais ansiedade excessiva pode gerar? Síndrome de pânico. Porque você começa a acumular diversos medos. Medos de quê? Medo de fracassar, por exemplo. Mas, voltando para o processo ansioso, então agora, sabemos que microansiedades geram grandes ansiedades. Grandes ansiedades podem gerar depressões. Depressões podem gerar, inclusive, bipolaridades, esquizofrenia, síndromes como síndrome de pânico e outras. Mas tudo começa dessa origem chamada ansiedade, e por isso a ansiedade é tão agravante no ser humano e tão preocupante nos dias de hoje. E nós vivemos toda hora esse processo ansioso. Mas deixa eu te dar agora esses 3 pilares aí que vão poder fazer com que você tenha uma resolução sobre esse processo ansioso. Seja se já existe ou ainda se não existe, para que você crie, constitua uma prevenção, uma preventiva. Isso nós vamos chamar aqui de alguns projetos, como organização, planejamento e higienização mental. Vamos partir do processo de organização. Como é que está o seu dia? Você, quando você acorda, você anota tudo que você tem que fazer no seu dia, você faz o seu checklist, ou seja, você faz um check lá, você dá um confirma, um ok no que você fez no seu dia. Isso é muito importante, porque você cria uma subdivisão no seu dia. Você constitui o que você tem que fazer naquele dia, subdivide ele em pequenas tarefas, porque quando você coloca micro tarefas, seu cérebro se sente muito mais disposto a fazer aquilo, a resolver aquilo. Então, primeiro pilar, organização. Segundo pilar, planejamento. Porque você, com o segundo pilar, você tem a condição de planejar o seu dia, criar um planejamento e uma subdivisão. Planejamento para metas. Pilar do planejamento. Planejo onde eu quero chegar e como eu vou fazer isso. O que e como eu vou fazer isso. Então você já começa a subdividir suas ações. E o terceiro pilar, vamos falar sobre a higiene mental, ou seja, a meditação, viver um pouco mais o presente. Experimente fazer isso agora, aí, nesses próximos 10 segundos. Simplesmente pare onde você está e relaxe. E agora, respire. Respire apenas pelo seu nariz. E eu vou pedir que você sinta o ar entrando nas suas narinas. Perceba agora o ar aprofundando o seu ser. Esse mesmo ar que você colocou para dentro, ele vai tocando todo o seu eu. Perceba lá dentro do seu pulmão, ele fazendo essa movimentação. Perceba também a temperatura que esse ar tem e concentre-se apenas nisso. Pelo menos 10 minutos do seu dia, na sua respiração. Concentre-se em como você respira. Qual é o grau da temperatura? Se ela é mais úmida, se ela é mais quente, mais fria. Perceba-se respirando. E agora, concentre-se apenas na sua respiração. Faça isso 10 minutos por dia. Se você não consegue tanto tempo, ok. Diminua, mas faça. Isso nós vamos chamar de higienização mental. Pois você vai aprender um pouco mais a viver o aqui e agora, ampliando um pouco mais seu foco para o que você está vivendo no presente. Você vai perceber que se a sua mente é muito agitada e ansiosa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai lhe tirar desse pensamento quase que constantemente. Então vamos combinar uma coisa aqui? Pratique esses 3 pilares. Faça aqui embaixo os seus comentários. Diga como foi para você, quais as mudanças que gerou para você. E lembre-se, vamos ajudar as outras pessoas? Marque alguém que você acha que vai fazer sentido esse vídeo para ela e vamos proliferar o bem para o mundo. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, então compartilhe e, acima de tudo, e mais importante, pratique, por dessa forma você é o exemplo. E com certeza nos veremos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço de coração com coração.